a sua boa vontade de vir aqui compartilhar com os meus seguidores, com as pessoas que me acompanham, para a gente conversar um pouquinho de investimento, porque eu sei que eles gostam muito desse assunto. Eu viro e mexe, falo sobre essas coisas aqui, dou minha opinião, né? Só que eu tenho opinião, eu não formo opinião de ninguém, muito pelo contrário, porque não tenho o conhecimento técnico necessário. Então, o convite também para que você viesse é para a gente desmistificar algumas nomenclaturas, talvez, que a gente use impropriamente, chamando de investimento que não é investimento, enfim. Mas, de toda sorte, eu queria primeiro apresentar você, as pessoas que estão assistindo agora. Esse é o Ivan Aterino, ele é professor de Finanças e Economia, e ele vai falar um pouquinho hoje aqui para vocês sobre investimentos, mas é um bate-papo, né? Só para você entender, o Ivan, eu vou te passar a palavra, depois dessa minha longa fala, e vou te deixar à vontade para você falar. E a ideia era de, no finalzinho, a gente abrir para alguém, se alguém fizer uma pergunta e tudo mais. Eu tenho certeza que eu sou meio pitaqueira, vai chegar um determinado momento que eu vou dar uma metida na cumbuca, eu vou te fazer umas perguntas, porque eu também sou uma pessoa muito curiosa sobre o assunto. Então, seja bem-vindo, com você a palavra. Agora, a live é sua, Ivan. Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui para conversar com teus alunos e com os meus alunos também, que acredito que alguns já estejam online com a gente. O tema é ótimo. Investimento é uma coisa que muito importante para o país, para a gente, para as empresas, e que muita gente confunde um pouquinho o que é investimento propriamente dito e do que é aplicação financeira. Informalmente, as pessoas chamam aplicação financeira também como investimento. Pode até ser, quando essa aplicação financeira é direcional diretamente para as empresas. Você que é professor de direito administrativo, de empresarial, a gente sabe que o IPO é uma fonte de recursos das empresas de capital próprio e que o dinheiro vai diretamente para o patrimônio líquido da empresa, na emissão primária, depois vai para o caixa das empresas e dilui pelo ativo da empresa. Esse é o investimento propriamente dito. O informalmente colocado são as aplicações financeiras, que são as trocas de papel, que rendem alguma coisa, mas não faz o país crescer, não faz a empresa crescer. Até porque fizeram, né? Já fizeram no início do IPO. Perfeito. Então, o que a gente precisa hoje é exatamente do investimento propriamente dito. O que não gosta de juros. O aplicador financeiro gosta de juros. O poupador gosta de juros. O investidor, propriamente dito, ele não gosta de juros. Porque o juros é o custo de financiamento do projeto de investimento para fazer a empresa e o país crescer. Então, essa diferença é muito pertinente, é muito importante, porque eu queria falar do setor produtivo, é o ideal, mas a gente ainda tem muita desconfiança, até porque nós estamos vivendo uma situação atípica, bastante atípica, que é a questão da pandemia, inclusive com a possibilidade de retornarmos uma segunda onda, que aqui no Brasil, eu acho que não terminou nenhuma nem outra, nem começou, continuamos num teto elevado, e isso pode abalar novamente, a confiança dos investidores, de uma forma bastante forte. Então, tudo isso tem que ser levado na avaliação do aplicador financeiro, que agora eu vou chamar de investidor também, tá? Vou juntar as duas coisas. O investidor no setor nominal e o investidor no setor produtivo, no setor real da economia. Eu tenho que confessar que agora eu descobri que eu sou aplicadora, eu não sou investidora. Se você comprar o IPO, pode ser, de repente. Não, mas eu não costumo comprar IPO, não. Até porque a gente estava conversando outro dia que esse momento talvez não seja muito auspicioso para adquirir ativos em IPO, né? Até porque os IPOs, muitos já desistiram do projeto. Isso, eu ia falar. Exatamente. Eu acho que foi a Van que desistiu, que refugou. Exatamente. Foi uma das que refugou, acho que eu li esses dias aí no Valor Econômico Assino. Verdade. É porque, primeiro que essas empresas, elas têm... O volume de IPO é muito pequeno, unitariamente falando, então não vai dar liquidez para o investidor agora. Esse é investidor mesmo. Por quê? Porque é um volume pequeno, inexpressivo, vai perder liquidez no momento em que o país e o investidor precisa de liquidez para entrar e sair com facilidade. Então, isso penaliza os IPOs.
Esses IPOs desistiram porque os preços mínimos não foram acatados pelos subscritores, então ficaram abaixo desses preços, no qual a empresa teria que emitir mais ações para compor o volume de recursos que ela precisava. Então, a maioria desistiu. Não, e isso acaba gerando um efeito reverso, né, Ivan? Porque se você tem que aumentar o número de emissão de papel, e eu estou falando como advogada, você acaba aumentando o número de frações e você Claro. diminui a perspectiva de rendimento. Então, isso é diretamente proporcional, né? E eu digo uma coisa, se você tem um bom negócio, eu prefiro dívida. Se eu tenho um mau negócio, eu prefiro, obviamente que eu não sou tão desumano assim, mas eu prefiro distribuir o risco do que se eu tiver um bom negócio que eu não tenho muito risco para ganhar, que eu sei que eu sou bom do que vou fazer, eu prefiro ter dívida, porque dívida tem que pagar juros, e pagar juros é pré-fixado, em tese. E a minha renda vai ser acima desses juros, senão eu não faria o investimento. É por isso que os juros, quando caem, empurram as pessoas para o risco. Isso é bastante... Até para falar para os meus alunos que estão aqui, né, que às vezes eles não conseguem entender algumas aplicações do direito empresarial, mas o IPO é a emissão de ação, mas uma forma de contrair a dívida e atender o que você está falando é você emitir debênture não conversível. Você adquire um empréstimo que não se transforma em capital social, a sociedade assume uma dívida, paga essa dívida e depois está livre, né? Ela usou o dinheiro, capitalizou o dinheiro e depois está livre dessa dívida, né? Muitos bancos fizeram isso, emitiram debêntures para se capitalizar, porque para quem compra é uma renda fixa, que você tem condição, não é uma renda variável no sentido da ação. A ação você tem o risco da volatilidade dos preços. Na renda fixa também, mas se você mantiver até o final do vencimento do papel, da debêntures, você não tem risco de receber o que está estampado no título. Então, mas é uma forma de financiamento das empresas. As empresas têm essa forma, têm as ações e têm a retenção dos lucros. Pega essa média ponderada aí de recursos, vê a taxa do custo de captação e faz os investimentos no ativo. Hoje o custo de captação está muito baixo. Para as ações, os IPOs estão difíceis, estão exigindo um desconto maior. Mas para a emissão, financiamento em título privado, o Banco Central garantindo, entrou agora com uma nova feitura de recompra de títulos também de crédito privado, que dá mais liquidez, é uma possibilidade de financiamento também, até porque os juros estão muito, muito baixos. O problema é a conjuntura econômica. A conjuntura econômica está abalando a confiança dos investidores, até porque a gente pode notar isso na curva de juros futura da Selic, dos juros de mercado, da Selic não, mas dos juros de mercado. E isso quando você faz o investimento, você vai se financiando no longo prazo. E se a curva tende ao infinito, ou o que seja, não está bem calibrada, você fica inseguro de fazer um investimento. E, de repente, você não vai ganhar desse custo de capital. É preferível você ser obrigacionista, credor, do que ser o acionista que vai pegar esse crédito para fazer investimento. É muito mais arriscado. Então, o cenário, a conjuntura brasileira, ela não é a melhor conjuntura para investimento, né? Porque a gente não soube criar mecanismos efetivos e lidar com a crise de uma forma mais eficiente, né? A gente sabe, a gente tem que reconhecer, né, que a gente não foi eficiente no approach que foi dado a lidar com a questão da pandemia, nem antes, porque a gente foi advertido antes. A gente não foi a China que pegou, que entrou no buraco, né, junto com o buraco. A gente viu o buraco lá na Ásia, o buraco foi vindo para a Europa, foi cruzando a Ásia, até chegar aqui. Então, a gente teve algum tempo de respiro para se preparar. E não nos preparamos, não executamos isso durante o tempo. E estamos saindo achando... Eu, pelo menos, onde eu moro aqui, é libero geral. Parece que eu estou num lugar mais tranquilo do universo. Está todo mundo sem máscara, todo mundo sai para beber, os bares assim, ó, uma bagunça. Simone, tudo isso é precificado nos ativos. Isso aumenta o risco das coisas. Então, tem custo. Tudo tem desconto, tudo tem juros embutido. Então, se um amigo meu me tratou mal, eu vou dar um desconto para ele. É um desconto. Não vai virar 100% do valor de face. Então, tudo isso o mercado mensura com uma eficiência muito grande. Essa dúvida, esse risco, ele está muito, muito grande no país, no Brasil, até porque a gente não aprende as lições que vêm lá de fora, você bem colocou.
Hoje, nós estamos presenciando uma segunda leva. Se você for pensar bem, essa segunda leva vai atingir, não precisa nem vir a pandemia para cá, mas no aspecto econômico, vai começar a dirimir o start de novo que estava acontecendo na economia mundial. Vai começar a arrefecer um pouco mais de novo. Então, isso a gente a princípio, temos que antever isso e começar a prestar atenção nisso. As exportações, as importações, as empresas que exportam, as empresas que importam, o dólar está subindo muito, as empresas farmacêuticas que precisam de insumos lá de fora já estão sendo penalizadas. Tudo isso tem efeito que vai baixar, que vai abater os mercados acionários, os mercados de crédito e, em suma, e a confiança do investidor. A taxa de investimento do país... pois não. Não, pode falar, pode terminar. A taxa de investimento do país na produção está muito baixa. Isso mostra a desconfiança que o investidor, propriamente dito, tem no país. Então, precisa ter uma energia focada para tentar restituir essa confiança. Então, autoridade, solidariedade, respeito e etc. Isso traz a confiança dos investidores lá de fora e dos investidores internos. Agora, os mercados internacionais estão colocando muito em relevância o Environment Social Governance, que é um tipo de atitude das empresas respeitando o ambiente, o social e a governança corporativa. Então, o Brasil, se não se encaixar com isso, as empresas, e elas estão tentando, algumas sérias estão tentando, elas vão perder crédito, elas vão perder, ou então vão pagar mais caro. Tudo isso abate o custo de capital. Então, e traz, né, mais investidores para ir aplicar nesse tipo de empresa. Então, isso traz um valor agregado para as empresas. O EVA dessas empresas, o Economic Value Added, vai surpreender. Os acionistas, eles veem, quando compram uma ação, eles pensam numa rentabilidade. E, de repente, eles vão ter com essa confiança do investidor, vão ter uma alavancagem muito maior, paga o custo que é obrigado, que são os juros, o que sobra para o acionista vai ser muito maior. Isso é o EVA, o Economic Value Added. É o adicional no valor econômico da empresa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Considerando que eu sei que tem uma porção de gente que está aqui, que são pessoas que têm conhecimento muito baixo, muito mais raso de investimento, aplicação financeira, né? Eu estou aprendendo também. Eu fico empolgado aí. Da aplicação financeira. O que você pode dizer para a gente sobre, em relação aos produtos que tem, né, considerando que é uma aplicação financeira, entre os produtos que a gente tem disponíveis, que sejam de fácil acesso para uma pessoa natural, né, uma pessoa física usar, e que seja, de repente, ainda que num cenário adverso, interessante para que ele, pelo menos, não perca a rentabilidade, porque se você deixar o dinheiro parado na poupança, você está perdendo dinheiro num ambiente inflacionário. O que você pode fazer se você quiser correr um pouquinho mais de risco? Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor, Ivan. Legal. O mercado hoje é muito diverso, impressionantemente diverso. Tem uma gama infinita de possibilidades de aplicação financeira. Os fundos de investimento são vários, fundos cambiais, fundos multimercado, fundos de ação, fundos de renda fixa, os fundos imobiliários, as letras de crédito imobiliário e assim por diante. Individualizando também, comprar dólar, comprar imóvel, comprar ativos fixos e etc, etc. Então, chega um momento que o aplicador, o investidor, ele fica desamparado no sentido que é muita coisa, você fica um pouco perdido nisso. Mas, basicamente, dependendo do perfil, esse é importante para você saber o que você quer. Você tem fundos que te garantam uma rentabilidade para e passo, outros que você especula em cima do ganho de capital e da rentabilidade que esse próprio fundo dá, ou a aplicação dá, e outros que vão para o risco mesmo, são de retornos elevados como perdas elevadas. Risco elevado, você tem que exigir retornos elevados. Os títulos do Tesouro Nacional, tradicionalmente, são títulos que têm essa qualificação, tanto de perfil conservador, médio conservador e aguerrido. Eles também têm, porque títulos de longo prazo do Tesouro Nacional, da plataforma Tesouro Nacional, eles também têm risco.
caso você fica no risco dos juros de mercado. Então, por exemplo, títulos de longuíssimo prazo, uma oscilação da taxa hoje, esses títulos eles são remarcados pelo mercado. Então, você realiza ou então realiza tanto lucro como prejuízo no dia a dia. E teu preço muda a cada instante. Mas se você levar o vencimento, você recebe exatamente o que você intencionou ganhar. Agora, esse exemplo que você está dando, porque quando a gente começa a aprender a investir, né, Ivan, a gente acerta e erra, principalmente eu, por exemplo, que não sou específica da área de finanças. Se tem uma lição que eu aprendi, a gente vai apanhando, né, tomando umas porradinhas assim da vida e vai apanhando. Um dos erros que eu cometi foi uma vez comprar um título desse que você está falando, achando que eu estava comprando um tesouro direto. E aí, quando eu vi, ó, eu até... Ele tinha faltava pouco para vencer e eu resolvi esperar e acabei chegando no resultado. Mas eu perdi a liquidez. Se eu precisasse daquele dinheiro para ter liquidez, eu teria perda. Isso é uma questão interessante. Então, até na hora de você escolher um investimento, entre aspas, chamado de conservador, você tem que olhar naquele portfólio se tem o conservador de fato, porque nem todos que estão ali são efetivamente conservadores. Para você entender os riscos que você está assumindo. A curva de juros mudou, mas a tua curva no par do papel é uma coisa mais técnica, é aquela que está estampada no título. Você comprou um papel por 12%, 6% ao ano, vamos supor, já tá, ainda estou com a memória passada, né? Hoje não tem mais isso. Mas 6% de curto prazo, você está oscilando até o prazo a decorrer do papel, você está no risco de mercado. Se os juros caem, quem compra, se você for vender o título no mercado, quem comprar, ele tem que comprar sabendo que vai ganhar a nova rentabilidade que o mercado está dando. Então, você realiza um prejuízo se você antecipar o seu retorno. Por isso que o Warren Buffett ele fala muito da paciência como um atributo que o investidor de longo prazo tem que ter. E de, às vezes, ter os nervos de aço, de pensar assim, se eu tenho fundamentos naquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter paciência para esperar o momento certo e não sair vendendo na hora do desespero. Porque todo mundo que chegou agora na baixa, na época do pico de baixa que a gente teve do circuit breaker, essas coisas, quem vendeu realizou prejuízo. Eu, por exemplo, fiquei zen, calminha, paciente. Assim, ainda estou no prejuízo em algumas coisas, claro, porque o mercado não recuperou tudo. A gente estava em 110 mil pontos quase, estamos em 94, hoje começou 96, mas foi um voo meio para meio de galinha, voo de galinha, como se ele diz. deu uma embicada hoje, estava olhando hoje, fui olhar até para a gente poder conversar, né? E ele desceu mais 1 e pouco por cento. Então, mas eu tenho que esperar, porque dependendo da alavancagem, a gente precisa ter essa paciência, né? O interessante é o seguinte, como para você ver, você tem isso faz parte do seu patrimônio, aplicação em bolsa, o que seja, em ativos, etc. É ativo da empresa ou da pessoa física. E esse efeito, a gente chama de efeito riqueza, assim, no sentido que quando o teu ativo se valoriza, você se sente mais rico, economicamente. Financeiramente, você não realizou nada. Você viu meu sorriso agora das moedinhas caindo? Mas hoje eu acho que hoje você está um pouco menos rica nesse conceito, mas vai chegar lá, porque a bolsa não está tão boa assim. Mas quando a bolsa cresce, até o consumo, independente se você tem mais dinheiro no bolso ou não, cresce porque você sente que você pode realizar aquilo ali e botar no bolso e fazer as compras e os objetivos que você queira. Mas uma onda de otimismo, né? Exatamente, é um círculo virtuoso, isso é muito bom. Isso é que falta um pouco, é a confiança. Confiança é todo. Os mercados com confiança, eles vão embora, mas tem que confiar, tem que ter um projeto de investimento, tem que ter um horizonte em relação, por exemplo, à nossa conjuntura, o teto dos gastos públicos, é algo que o país está num córner, eu chamo isso de um córner, porque as despesas são contidas e há uma necessidade de dar assistência a essa gama de pessoas que estão desassistidas, que estavam desassistidas até então. O auxílio emergencial foi fantástico. Agora, não tem dinheiro para se perpetuar. Como é que vai fazer isso? Não vai ter jeito. No meu modo de ver, vai ter que acontecer. Como isso vai acontecer, talvez esse teto seja, não sei. Aí é uma especulação. Ultrapassado, né? Se ultrapassar, tem que mostrar para as pessoas que está sendo feito por uma boa razão e que vai se retornar ao orçamento normalizado da lei orçamentária
e bem contido. E hoje o início do déficit era para ser 118 bilhões, já estamos em 600 e tantos bilhões. Mas é porque é um orçamento emergencial, é atípico, vai chegar lá. É atípico. Se Mas a for gente vai pagar essa conta depois, né, Ivan? A gente vai sabe ter que que pagar, a gente vai pagar, a gente vai pagar essa conta depois. não tem Não jeito, tem jeito. não tem almoço de graça, não tem almoço de graça, vai ter que pagar. Não tem, então, exatamente. Então, mas tudo é uma questão de comunicação. A mídia é muito importante, a mídia pública, governamental, é muito importante para esclarecer isso e colocar bem isso, porque se a gente tem confiança para onde a gente está indo, nós podemos investir nisso, vamos investir nisso, vale a pena. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Agora, se tem ruídos desnecessários, os ruídos são reprecificados nos ativos, os ativos ficam nervosos e as pessoas ficam com medo de fazer investimento. Você reparou, Simone, que eu foco em investimento produtivo, porque eu quero que o país cresça, e o país só cresce com investimento. Então, Claro. e as aplicações têm que estar tranquilas, porque o que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é um centro que pega dinheiro de quem tem e repassa para quem precisa. Esse que não precisa emite papel, que são os debêntures, commercial papers, nota promissórias, etc., e as ações para esses que querem investir e fazer aplicação financeira. Depois vira aplicação financeira porque é troca de figurinha no mercado secundário. Mas para ter essa confiança, esse que pegou o investimento, pegou e emitiu o papel para dar rentabilidade ao poupador, ele tem que ter certeza que vai ganhar o produto, esses recursos todos, vão gerar um retorno maior do que o custo de captação desses recursos. Agora, quando o custo de captação desses recursos é instável ou então está crescendo, os projetos de investimento todos minguam. E aí o país não sai do lugar. Aí fica tudo uma coisa interessante, a gente até, talvez quem esteja aqui na live, talvez não pensasse que a gente chegasse a trabalhar uma questão estrutural do ponto de vista do investimento. Mas eu, como professora de empresarial, e eu acho que o capital e o empresariado, ele caminha junto, né? Um precisa do outro, eles se retroalimentam, né? Para poder gerir a atividade empresária de um modo geral. Você imagina, se o grande está com medo, você imagina o pequeno que, além do medo, o cara não tem acesso ao crédito também, né? Que é uma outra dificuldade dos pequenos empresários. E uma das coisas que eu tenho falado até muito nas minhas aulas é que como que a gente pode criar um ambiente mais favorável para que os micro e pequenos empresários tenham mais acesso a um crédito de qualidade, a um juros mais baixo, porque o rico consegue negociar uns juros de uma forma melhor, nem que seja fazendo emissão de debênture, em que ele bota as cartas na mesa e coloca as regras do jogo que ele quer. Agora, o microempresário não tem esse poder, né? Então, quando a gente fala de investimento, a gente também consegue, eu, pelo menos consigo pensar na aplicação para o direito empresarial desse aspecto, porque a gente acaba vendo que sempre o grande consegue entrar no mercado de capitais, que são as grandes sociedades anônimas, as grandes corporações, mas o pequeno, a limitada, o MEI, ele não consegue acesso a esse tipo de crédito. Então, tudo para ele fica ainda muito mais difícil, né, Ivan? Simone, mas é interessante esse aspecto, até porque, por um lado, foi bom isso, as empresas grandes poderem ter um acesso ao limite delas de crédito o mais rápido possível. Porque, de uma certa forma, são elas que garantem emprego. Porque você tem acha? mais de emprego no volume, com certeza. Porque elas têm uma dificuldade para demitir. Então, se elas ainda tiverem uma situação de crédito, então elas podem manter até ver a situação melhorar com mais tranquilidade. Já o pequeno e médio investidor, são 1 ou 2 empregados, 3 empregados. Obviamente, não estou desmerecendo o empregado, ser humano. Eu torci o lábio, né? Eu fiz aquela minha caretinha, porque assim, a dificuldade ela é seletista, né? Ela é da CLT. A gente tem um regime de trabalho que é muito caro para o empresário. É verdade. Mas eu ainda acho que o empresário grande tem mais reserva e mais profissionalismo na administração dele que o pequeno. O pequeno, se tiver que pagar essa conta, muitas vezes ele não tem dinheiro, né? Mas eu concordo contigo. Mas eu concordo plenamente contigo. Só digo no aspecto do emprego ali. Se todo mundo fosse microempresário, não teria crédito para ninguém, porque o risco deles é muito grande. Então, em geral, o governo tentou fazer um auxílio emergencial para as empresas, garantindo folha de pagamento,
Esse garantimento de folha de pagamento é uma falácia, porque lá na frente as receitas dessas empresas serão menores, porque a recuperação vai ser lenta, mas o custo delas vai aumentar muito, porque vai ter que pagar o que teve de subsídio nesse período de pandêmico. Então, a margem de lucro talvez nem tenha. Vai ter um sofrimento daqui para frente, tem que prestar atenção nisso. As coisas vão acontecer ainda. Esse auxílio emergencial, se sair, a diminuição já tem um efeito na economia. Então, todos esses aspectos têm que ser ponderados. Para fazer uma aplicação financeira, você tem que ver o ambiente econômico, tem que ver o ambiente do setor, que é muito importante, e tem que ver o aspecto fundamentalista, que é o aspecto da empresa. A empresa está bem, fazer os estudos sobre a empresa, os múltiplos, os demitidas, essas coisas mais técnicas, e também ver o comportamento do mercado em relação a ela. Essa análise gráfica dos mercados, pessoa que trabalha em Bolsa de Valores, é muito importante, porque não adianta você ter um preço justo para um ativo ir no mercado e o mercado não concordar com você. Você não vai comprar esse ativo. Talvez até você vendesse, porque, de repente, o mercado reconhece que você tinha razão e você ganha em cima do mercado. Então, esse tipo de coisa, essa é a guerra. Se todos pensassem a mesma coisa, não dava negócio. Então, você quer vender porque tudo que você compra, você pensa no fluxo de caixa projetado que essa coisa vai te dar. O teu fluxo de caixa, quando você vende, talvez esteja, por querer vender, talvez seja menor do que o meu que quero comprar. É por isso que eu quero comprar, porque eu vou ser melhor do que você nesse aspecto de gerar mais fluxo de caixa. Então, é uma guerra entre comprador e vendedor. Fala. Durante agora esse período que a gente teve a primeira grande baixa, que teve aquela sequência de circuit breakers, eu fiquei observando, eu estou falando eu como investidora leiga do ponto de vista financeiro, não tenho a mesma expertise que você tem. E durante esse período, o que eu fiz estrategicamente? Eu pensei, gente, eu tenho que ficar calma, porque eu tenho que viver na trilha do Warren Buffett, já falei aqui, né? Tenho que ficar calma, mas eu tinha uma porção de coisa em fundos de ações. E na época, eu falei assim, eu vou realizar esse prejuízo, porque eu levei um prejuízo na época. Mas eu realoquei todos os meus investimentos que eu tinha em fundo de ações, realizei o prejuízo e comprei uma porção de ação na baixa. Comprei alguns ativos que eu achava que valia a pena. Você acha que isso, as pessoas que, obviamente, tiveram a sapiência de estudar um mínimo de fundamento, é uma boa estratégia você pensar que quando você está numa queda, numa descendência, num gráfico muito descendente, que isso seria tipo uma liquidação? Olha, Simone, eu tenho uma filosofia. Eu prefiro pagar um pouquinho mais, mas dirimir um pouco mais o risco. Talvez pela minha idade. Então, tudo é muito relativo. Quando mais jovem, eu era aguerrido e não queria nem saber. Caiu, compra, subiu, vende e vai fazendo trader. Não, eu não faço day trader, não. Não faço. Não, entendi. Caiu muito, você virou investidora compulsória, de longo prazo. Porque não realizou para comprar outro ativo, não foi isso? Mudou o portfólio. Eu rebalanceei minha carteira, mudei a estratégia. Não, você fez, de certa forma, você fez uma coisa correta, porque iria subir, tudo sobe, o problema é o tempo. Todo mundo tem razão. O que você acha que vai acontecer com o dólar? Vai subir? Eu acho que vai cair. Tudo bem, depende do tempo. Um dia vai cair, outro dia vai subir. Agora, o custo de oportunidade das coisas é que é relevante. O que é o custo de oportunidade? Se eu estou aplicando na Bolsa de Valores, eu estou deixando de aplicar em outras coisas. Foi relevante? Foi bom para você? Nesse caso específico, foi bom, porque você teve uma valorização expressiva da Bolsa nesse período, maior do que os juros de mercado, por exemplo, se fosse a opção que você deixa de fazer para fazer a Bolsa de Valores. Então, foi uma boa escolha. Você fez a coisa certa. Eu já não tinha, por sorte, porque a questão não é só sabedoria, não, tem que ter sorte também. Eu tinha saído um pouquinho da Bolsa. Fiquei com alguma coisinha, está sofrido, estou aplicado nela. Ela está se recuperando automaticamente. Ainda tem 16% a menos do início do ano. Então, a Bolsa ainda está num prejuízo anual de 16%. Então, sofrido. Porque é o seguinte, quando cai, eu já falei isso para os meus colegas e alunos, um ativo, quando cai 50%, ele vai ter que subir quanto? 100% para voltar o preço inicial. Então, é muito mais difícil, muito mais carregado, e com essa série de ruídos.
O mercado está louco para ver coisa boa. Está louco para ter uma sensação boa. A hora que tiver essa sensação boa, os mercados vão subir bastante. Mas falta um pouco de esforço. Pelo menos não atrapalha. Mas eu Se acho não que falta atrapalha, esforço, ajuda. mas a gente também está vivendo um cenário bem assim, incerto, né? Acho que não é só uma questão de pessimismo ou otimismo. É incerto, a gente não tem um cenário de certeza. Olha, o risco a gente mensura, a incerteza tem que ser transformada em risco para ser mensurado. Por enquanto é muito incerto, a gente não vê as coisas. Você não consegue olhar daqui para o ano que vem. Você acredita piamente que a vacina venha, que é a única solução, a princípio, para mim. Planificada, né? Que atinge todo mundo, que atinge todo mundo, tira essa nuvem de cima e a gente possa decidir com mais tranquilidade. Os mercados, os economistas clássicos, eles dizem que os agentes econômicos eles decidem fundamentados na razão. Não tem razão mais nenhuma. Hoje todos estamos no emocional. Então qualquer atitude, qualquer força vendedora ou compradora, vai todo mundo junto. Então, a economia emocional hoje, as finanças comportamentais, hoje eu prestigio muito porque são muito importantes. Você bem falou, sangue frio numa hora... Warren Buffett dizia o seguinte, na hora que a maré baixar, vamos ver quem está nadando sem calção de praia. Porque quando a crise baixar, vai ver quem é que tem condições de ir para frente. A gente não sabe quais são as empresas que vão para frente. Ainda há muita dúvida. O mercado, a economia digital evoluindo muito, tecnologia da informação, a indústria de energia, acredito que é muito forte, infraestrutura, tem que ser mudado muita coisa. Mas tem que pensar também, será que as pessoas vão sair tanto de carro como saíam antigamente? Como é que vai ser isso? Vão trabalhar mais em casa? Eu estava falando sobre isso hoje com meu marido, que meu marido estava olhando, eu mostrei um site que eu vejo os dados fundamentais, assim, que eu acho mais importantes, eu estava ensinando ele a mexer. E aí a gente estava conversando sobre essa questão, aí ele falou assim, mas e a ação tal? Não vou citar o nome do ativo, mas e a ação tal? Aí falando que uma era telecomunicações, aí ele falou assim, um laboratório químico? Aí eu estava falando para ele que eu estou assistindo aula agora no mestrado a gente está estudando a inovação de um ponto de vista amplo, e aí eu falei para ele, eu não investiria não é só porque eu não conheço a atividade de laboratório, embora a gente saiba que os laboratórios são milionários e tudo mais, mas porque eu vejo hoje, num ambiente disruptivo que a gente tem de tecnologia, eu vejo hoje a superação de pesquisas muito rápidas. Então, eu acho que ao mesmo tempo você pode ter um negócio muito rentável, em médio prazo e em curto prazo você pode ter uma queda de rentabilidade muito acentuada. Então, como eu não entendo do negócio legal o suficiente para poder antever, pelo menos minimamente, eu não invisto. E eu acho também que essa é uma das coisas que o Buffett fala em relação aos fundamentos dele. Você precisa entender daquilo que você investe para você poder analisar o que está em volta do negócio, não só o negócio. Você tem que entender do negócio para você saber o impacto do que está externamente para impactar esse negócio. Na hora que você vai investir uma ação para investidor, que a linha do Buffett é investidor com foco em longo prazo. Foco e longo prazo. Né? Que é basicamente isso. O Warren Buffett ele é uma sumidade, claro, um dos 4, 5 pessoa física, especificamente falando, mais ricos do mundo, e ele compra empresas. Ele compra empresas que não têm, que estão desamparadas no crédito, ele investe no potencial delas, e de 10, 3 têm sucesso e os 3 pagam pelos 10. Mais ou menos assim. Então, o portfólio dele é físico, o nosso portfólio é papel. Então, é diferente. Ele pega dinheiro e bota mesmo na empresa, vira acionista com comando na empresa, e aí é uma configuração bastante aguerrida. Ele arrisca muito. Sim. Mas ele tem um capital muito grande. O setor farmacêutico, você tem razão, tem que ter uma alocação de recursos enormes, porque vive de pesquisa. E as pesquisas têm que dar certo. E as pesquisas, a forma de pesquisar e inovar, ela já mudou. Hoje, o risco, a questão de você ter cooperação, então você divide mais a rentabilidade, você tem uma série de mecanismos de pesquisa que alteraram toda a sistemática. Então, eu estudando isso, aí eu falei, agora mesmo que eu não invisto. Depois você vai me explicar isso direitinho, que é interessante. Os mercados estão muito rápidos, estão muito
Uma coisa impressionante, o que a gente aprendeu na pandemia, sentado aqui em casa, em home office, é uma coisa impressionante. A produtividade das pessoas também é muito grande. E, por outro lado, obviamente, quem não tem essa condição tecnológica, internet, etc., está tendo uma distribuição muito ruim de conhecimento intelectual. Isso é investimento em capital humano, e a gente está perdendo um pouco isso. É uma pena, é uma pena. É uma pena. O governo teria que estar muito atento a isso, que isso é fundamental. O capital intelectual ninguém tira. Esse entra na nossa cabeça e é nosso, e a gente vai administrar isso melhor da forma possível. E nós estamos perdendo isso. A educação é um setor importante, muito importante, e que precisava de ter porque é o alicerce disso tudo, e precisava até do conhecimento. O conhecimento financeiro das pessoas é muito incipiente, as pessoas não conhecem. A educação eu falo muito disso com os meus alunos, eu falo muito. Eu tenho umas 2 lives gravadas aqui em que eu ensino, eu falo sobre como que você tem que ter sua cabeça pensada, não do ponto de vista de investimento, eu falo sobre poupança. Por que você vai pagar juros a banco? Como é que você faz uma organização financeira mínima? Eu falo de coisas mínimas, assim, que não é... Eu tenho uma que eu falo sobre como eu faço a minha planilha. Não é como fazer uma planilha, porque não tem uma tecnicidade, não tenho esse conhecimento técnico, mas como funciona para mim tem funcionado. Então eu tento dividir com os meus alunos, porque eu acho que o colégio tinha que ensinar isso. Eu, sinceramente, até hoje eu não consigo entender como que um aluno sai do 2º grau sem saber juros capitalizados, sem entender a lógica do sistema financeiro brasileiro. Sabe? Você sai sabendo, em tese, análise combinatória e não sabe entender um sistema de circulação de capital, e você não consegue saber fazer um bolo. Uma amiga minha, filha dela... Fazer um orçamento básico. Fazer um orçamento básico. Uma amiga minha, filha dela estuda na Dinamarca, a filha dela aprende a fazer comida no colégio. Ela aprende a viver vida adulta. Aqui a gente não ensina. Eu acho então eu falo muito isso com os meus alunos. Gente, vocês têm que aprender a lidar com dinheiro. Vai aprender quando? Formado no mercado de trabalho? É uma questão de pano de fundo, porque você tem a tua vida profissional, você ganha rendimento da tua vida profissional, e aí? Vai fazer o quê? E esse o quê, mais importante, talvez até que o rendimento, modo de dizer. Mas é muito importante. Entra por um lado e sai pelo outro. Vai para o ralo. Então, você precisa saber administrar os seus recursos de uma forma eficiente. E o mercado financeiro está aí para isso. Tem muita informação no mercado, e isso eu queria colocar para você e para os colegas e os ouvintes, que tem muita informação muito jogada ao relento aí, então tem que tomar cuidado. Faça isso, faça aquilo. Hoje eu ganhei... Outro dia eu vi a postura dizendo que eu fiz o meu primeiro milhão e etc, um garoto novo e coisa e tal. Depois outro dizendo que quer ganhar dinheiro sem risco e etc. Tudo tem risco, não tenha dúvida. E para ser bem responsável com o dinheiro, tem que ter sofrido um pouquinho. Você falou bem, você se testou, teve a situação de perder um pouco e depois de ganhar também. Tem muita gente que, quando perde uma vez, as ações caíram. Ele fala, poxa, vou segurar, né? Aí, quando o mercado volta, quando bate o preço histórico dele, nem o corrigido, o histórico dele, ele já realiza e diz, opa, me safei dessa. Mas aí ele teve uma postura errada, porque, de repente, a conjuntura mudou toda, a perspectiva da ação da empresa é outra, e ele poderia maximizar o lucro dele, esperando um pouco mais e tendo um pouco mais de paciência. Todo esse preparo emotivo, eu acho que é muito relevante nos dias atuais. A gente precisa prestar mais atenção com isso, porque isso evita de se perder dinheiro e pode estar bem provável de você também ter um retorno bastante relevante. Mas os mercados são esses. Tem muitas opções, Simone, muitas opções, e cada um tem o seu perfil. Quem é mais aguerrido? Outra coisa importante, fundo garantidor de crédito. Os fundos não têm fundo garantidor de crédito. Então, então tem que prestar atenção nessas coisas. Qual é a empresa? Tudo bem que os fundos de banco são desvinculados dos bancos. Então, se os bancos tiverem alguma situação, o patrimônio do fundo é diferente do patrimônio do banco. Mas tudo isso tem que ser... para exatamente não usar dinheiro de banco ou de fundo para sancionar queda de patrimônio de banco e assim por diante.
Mas tudo isso tem que ser visto. Ver os relatórios de rentabilidade e ver também os contratos dos fundos. São importantes Eu para também você falo muito que você também tem que ver a taxa de administração, porque às vezes ela não come taxa de ali. taxa de Eu administração vou come te uma dizer, eu acho rentabilidade até que a inteira. gente já bateu um papo sobre isso, que eu já falei que eu tenho estado um pouco, como é que se diz, um pouco avessa a alguns fundos de investimento, porque eu acho que eles não estão conseguindo, não estão conseguindo a performance que eu gostaria que eles tivessem, né? E é quando você compra um ativo, acho que você espera uma performance. E eu ainda tenho que remunerar o cara. Então, assim, ainda que eu tenha uma rentabilidade razoável, eu tenho que remunerar o cara. E a mesma Eu, razão pela qual eu comprei ETF e não gostei. Porque o ETF, ele aqui no Brasil não distribui rendimento e você tem que ficar pagando os caras que estão fazendo gestão. ah, Pô, fala sério, não olha, quero ETF mais, acabou a brincadeira. eu acredito, Simone, eu acredito que a tendência é você ganhar pela performance, o administrador. Não tem condição, porque os juros, qual é o benchmark desses mercados? É você ganhar dos juros de mercado, em tese. Né? Tem um benchmark, eu preciso ganhar disso. Então, a taxa de performance vai ser ou a média do setor, que seria o mais louvável, a média do setor de petróleo e gás. Então, a média foi, sei lá, 6% ao ano. Então, se eu ganhar mais de 6% para o fundo, eu ganho um percentual. Isso é legal. Mas aí o pessoal bota os juros de mercado 2% que ganha acima, do CDI que ganha acima, ganha como taxa de performance. Eu acho que isso é a tendência, porque não dá para ter uma taxa de administração e que vai tomar quase que toda a rentabilidade, e algumas até tomam a rentabilidade. Você já entra tirando do bolso para entrar no... Pois é, Parece que... eu particularmente eu não tenho, Simone, não tenho mais nenhum ativo em fundo de investimento desses de banco. Eu tenho fundo imobiliário. Agora, fundo de investimento eu não tenho mais nenhum. Eu preferi isso, aí foi um risco que eu assumi, né? Acho que cada pessoa precisa perceber. Você é guerreira mesmo, fundo imobiliário, coisa e tal. Eu sou um pouco mais cabeça. É bacana isso, porque são dois polos. Os fundos imobiliários, eu ainda estou muito reticente, porque são imóveis, e os imóveis são ativos. Tudo bem que você compra Mas cotas, eu até dilui. conversei isso com você, que assim, eu Conhece antes de comprar, eu pensei muito nisso. Porque quando eu escolhia, obviamente, eu analisei os dados e tudo mais, mas eu fui olhar o que aquele fundo imobiliário fazia. Porque eu falei, Mas não vou você viu as comprar numa rentabilidades. pandemia imobiliária. Mas você viu as rentabilidades anteriores? Vi. Viu o Eu olhei preço de mercado com o PL delas? eu faço, assim, dentro da minha ignorância, né? Eu vou falar, isso aqui, gente, não é uma aula, tá? Nós Pelo amor de estamos Deus. batendo Não papo aqui. estou ensinando ninguém. Estou dizendo assim, Nem as minhas eu, nem eu. loucuras do meu pensamento. O que eu faço? Eu fui olhar, pelo menos para o fundo de investimento, eu fui olhar o que ele faz. Então, assim, quando você falou imóvel, foi a primeira coisa que eu descartei no momento de pandemia. Eu falei, imóvel não, porque ninguém vai ter dinheiro nem para pagar, nem ninguém vai querer locar, todo mundo em home office. Então, foi a primeira coisa que eu descartei. A vacância desses fundos é muito grande. Isso. Aí, depois, eu fui ver a média de rentabilidade e eu analiso sempre a precificação. E eu vou, na análise da precificação, o mais longe que eu posso. E aí, a partir dessa precificação, eu tento estabelecer não uma média ponderada, mas uma média para saber se eu estou comprando muito perto da média, muito abaixo da média, muito acima da média. Então, quando eu vejo que eu estou muito acima dessa média, eu geralmente não compro. Porque eu acho que aí eu estou tendo um prejuízo já de cara, que eu acho que eu não vou conseguir recuperar. É um critério, é um critério. É o critério que eu usei. Eu não sei se vai dar certo, porque eu também não faço isso há muito tempo. Então, eu não tenho dados de Warren Buffett de 40, 60 anos investindo, mas é o critério que eu usei, que eu uso. Olha, assim. basicamente, nos mercados, assim, a gente tem... Não vou falar de risco de crédito, vou falar especificamente risco uniforme ou o risco da empresa especificamente falando. E o risco sistêmico, que é o do sistema como um todo. O risco uniforme, você tenta mensurar ele, apesar de ser função do risco sistêmico, porque você projeta fluxo de caixa das empresas. E se tiver coisa ruim lá na frente, esse fluxo de caixa fica deteriorado. Mas, basicamente, você vê os balanços, etc., e tira uma conclusão. Meu preço justo é X. Mas o risco sistêmico é aquele que vem como um tsunami. E aí derruba tudo e você...
Esse tsunami atual, ele foi tão forte está sendo tão forte que eu não sei se empresas que eram boas, elas vão se perpetuar depois da pandemia. Esse é que é o problema. Então, empresas que você escrevia, assinava embaixo, que eram boas, tinham geração de fluxo de caixa muito forte, etc., ou elas estão diluindo o fluxo de caixa e não vão conseguir mais à frente, esperando alguma coisa melhorar, ou então eles vão desaparecer. Então, tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. Agora, tem boas oportunidades, não tenha dúvida. Onde tem crise, tem boa oportunidade. Só que essa crise é ao concurso, mas tem boas oportunidades. Você está especulando e está obtendo retorno, porque aplicou no início do período da pandemia, em março, fevereiro, e está recuperando parte do que perdeu. Fez perfeito. Não, e agora, e toda vez que assim, eu sempre faço um aporte mensal. Isso para mim é fundamental, porque eu acho que isso é um dos princípios básicos que eu faço. Todo mês eu compro alguma coisa, sempre compro. Você está fazendo preço médio nas ações. Eu não tenho um ativo que eu compro todo mês. Eu vejo dentro do que está do cenário, daqueles que eu compro, o que vale a pena mais naquele mês. É mais ou menos essa alocação que eu faço, é porque meu investimento é pequeno. Eu sou uma Regis, professora de Direito Empresarial, não é verdade? Não. Então, eu faço uma alocação seguindo esse raciocínio. Mas todo final de mês, eu também faço uma rapa na conta do que sobra. E aí, nem sempre compro, nem sempre é muito uma grana suficiente para comprar alguma coisa. Mas aí eu rapo para a conta do investimento para ficar lá, para capitalizar. Então, eu sempre tenho um princípio básico, tem que pingar alguma coisa todo mês. Porque, isso é bom, isso é bom. Isso é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos em sala de aula, é que nós que somos advogados, que somos profissionais liberais, que a gente não tem uma renda fixa, a gente precisa pensar no dia de amanhã, porque as pessoas criticam super o INSS, né? Porque eu estou passando fome, mas ele não se destina a deixar você rico, a manter a sua renda. Você tem que complementar a sua renda. Ele se destina a te dar um mínimo existencial com alguma referibilidade. Simone, né? Você tem esses fundos, você tem esses fundos privados, que o PGBL, VGBL. PGBL não, você pode ter. Não, eu digo. Não gosto. Mas é um fundo que você tem a possibilidade, estão rendendo muito pouco, é verdade. Mas é um fundo que você pode abater, por exemplo, PGBL, 12% do seu lucro, do seu rendimento tributável. Então, você tem se fizer bem a continha, você pega lá 12% que ia para o IR, você faz aplicação em PGBL. Então, sabendo olhar bem, tendo um trabalho específico, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, que não é o caso, mas estudando bem as situações, você pode maximizar essas coisinhas todas. Você já está fazendo isso. Esse procedimento teu diz, inclusive, que a seguinte equação: poupança é igual a renda menos o consumo. Então, a primeira coisa a fazer era poupar. A poupança é fundamental. Então, o percentual do teu rendimento tem que ser poupado. Então, isso é uma coisa que eu acredito piamente. Você não pode guardar, você não pode gastar tudo que você ganha. Esse acho que é o princípio básico da vida. E pior ainda, quem gasta mais do que ganha, porque esse está antecipando um consumo futuro. Porque quando chegar lá na frente, ele não vai conseguir nem consumir o que consumia antes. Então, tudo isso tem que ser... Crédito a definição do crédito é uma antecipação do consumo futuro. Você toma crédito... de um bem presente por um bem futuro. Um bem futuro. A definição jurídica é essa também. Então, coincidiu, isso mesmo, coincidiu. Com certeza é nesse aspecto. Mas os mercados são isso, a gente tem que ter muita atenção onde aplicar, agora mais do que nunca, por causa dos juros muito baixos. Quando os juros é muito alto, as pessoas vivem de renda. Na minha época, eu vivia numa hiperinflação. Então, eu financiava o governo, comprava título público, ou eu tinha um custo fixo, vamos supor, de R$10 mil por mês. A rentabilidade do papel era enorme, pagava custo fixo, só na rentabilidade ainda sobrava para eu reaplicar. Então, ninguém produzia no país, todo mundo vivia de juros. Agora não, os juros caiu, mingou, uma rentabilidade pífia, e as pessoas não podem mais viver de renda, vão ser direcionadas a ter que produzir. E seria ótimo se tivesse essa confiança. O país iria desabrochar. Nessa hora é que eu amo dar aula de direito empresarial, porque eu sou a pessoa que empurra.
empurra os negócios, viabiliza negócios. Por isso que eu me chamo, eu digo que uma das coisas que eu me apresento na rede social é que eu sou uma pessoa que constrói coisas novas, sabe? O advogado tem esse poder de construir coisas legais. Deixa eu te falar uma coisa, Ivan, a gente já está quase que se encaminhando para o nosso final, e foi muito bom, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu perfil, que você também fala sobre economia no seu perfil, para convidar as pessoas a te seguirem também. Queria que você falasse um pouquinho. Tá ótimo. Olha, eu sou professor também, a Simone comentou no início, professor de Economia e Finanças, estudei Direito, sou formado em Direito, fiz a minha prova da OAB, exerci durante muito pouco tempo minha paixão em Economia. Minha mulher é promotora, meu filho é juiz, então essa área jurídica aqui em casa não tem conversa de economia, tem mais de jurídica mesmo. Mas eu gosto muito, porque eu acho que tem uma sinergia muito grande, direito com economia. Nós, conversando aqui, a gente percebeu isso, fácil perceber isso. Agora, eu tenho não é um canal, eu não tenho ainda essa vontade, é mais para passar uma informação. Eu acho que eu tenho por obrigação, como professor, dar algumas pílulas de conhecimento do que eu sei e transmitir para os colegas e para os alunos de uma certa forma, muito rápido. Então, eu faço vídeos curtos e coloco no meu Instagram e no meu Facebook. E é bom porque eu me atualizo nos conceitos e tento resumir o mais prático possível, para exatamente otimizar o tempo das pessoas e ter aquele insight. Quem quiser se aprofundar, depois busca uma informação mais aprofundada. Mas é muito bom, como economista, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, eu trabalhei em mesa de lote. Eu tenho me apaixonado pelo mercado financeiro cada vez mais. O mercado financeiro contamina. E não de uma forma especulativa, não. Como um mecanismo que faz a economia girar também, sabe? Eu acho onde passam os recursos, né? Onde os recursos passam é importantíssimo. Reconhecer esse papel, né? Dos deficitários para ir para dos superavitários para ir para os deficitários. Mas o mercado financeiro é muito estimulador, as pessoas. A garotada agora me parece que a garotada começa a gostar mais disso. De 2 anos, 3 anos para cá, eu vejo um envolvimento maior da garotada dos universitários. Isso é muito legal, porque é importante, Simone, ver você está vendo isso. E não pode só pensar, tem que pensar no que vai fazer com o que ganha. E precisa ter mais atenção nisso. Então, os mercados são bons para isso, tem uma gama enorme. E eu trabalhei muitos anos nesse mercado, gostava muito, adorava isso. E hoje eu sou investidor, não sou um operador do mercado. Eu invisto, geralmente, em fundos de investimento, não fico no dia a dia. Não dá para ficar no dia a dia, só se for um profissional. Não façam isso de ficar fazendo operações, só se parar. Se parar e vou trabalhar só nisso, tudo bem, mas ter outra atividade, fazer... Mas eu vou te dizer que mesmo quando que você faz isso como atividade, você tem que ter um conhecimento muito profundo para fazer, e sem contar que eu tenho uma opinião que eu acho que no day trade só quem ganha dinheiro é corretora. É verdade, é isso aí, isso é a corretagem. No final das contas, quem ganha dinheiro o corretor quer que você fique movimentando bastante, porque ganha corretagem, é isso mesmo. Corretagem, exatamente. A vida do day trader é uma vida difícil. Lá no final, na média, ele perdeu dinheiro. Perdeu. Estou me lembrando aqui do passado, tinha umas mesas grandes nas corretoras e ficavam os investidores especulando do dia a dia e dando ordem, isso e aquilo. Eu falei, tudo de cabelo branco, quase infartando dentro de sala. Então, é muito, muito complicado. Tem que ser um profissional. Muito estressante, tem que ser um profissional e tem que se ocupar disso o tempo todo. Não pode ter vida no lado profissional que se estabeleceu com complementar de fazer especulação em bolsa de valores ou qualquer outro tipo de renda variável. Que vai fazer, não vou falar uma palavra, mas vai fazer uma coisa ruim, né? Mas deixa eu falar só um pouquinho, porque senão daqui a pouco o Instagram tem um problema. Tá bom, quando acaba o horário, se a gente não finalizar de uma forma bacana, ele vai cortar a gente, vai deixar a gente falando sozinho. Então, fico à vontade. Eu só queria agradecer as pessoas que participaram. Teve gente que entrou, que saiu, mas muitas pessoas aqui parabenizando você. Eu não sei se você prestou atenção no que as pessoas estavam falando, mas muita gente aqui dando parabéns para você, com saudade de você como professor. E agradecer a sua disponibilidade.
Saudade enorme. O problema é que depois que eu gravar, você não vai conseguir ler. Isso que é triste, porque Ah, é? não fica salvo o bate-papo. Ah, não vou fazer mais isso, não. Não vou fazer. Não fica salvo isso? Não, não, a live vai ficar salva, mas o bate-papo não fica. A gente não Que consegue ver. pena. Agradeço a todos vocês. Mas eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade, o papo agradável, porque a gente até se dá bem nesse bate-papo, né, Ivan? A gente tem uma conversa fácil, né? Fácil, mas agradecer, convidar todos que gostam da área de direito empresarial a seguir, permanecer no meu perfil. Eu sempre procuro trazer informações relevantes para as pessoas que estão em graduação, mas também para as pessoas que atuam no mercado. Eu tenho sempre uma caixinha de perguntas para as pessoas que tiverem dúvida. E queria também convidar quem tiver interesse, que inclusive ele entrou aqui, ficou aqui, a minha mulher, vai sair, a sua esposa. Prazer, Denise. E convidar que na terça-feira agora eu vou fazer uma live com outro amigo meu, que é um professor também, que a gente vai falar sobre governança corporativa nas startups. Então, quem tiver interesse no assunto está convidado também. Essa eu acho que vai ser um pouquinho mais tarde, se não me falha a memória. Vou ficar devendo a precisão, mas eu vou divulgar aqui no meu perfil. Então, quem tiver interesse, é só acompanhar, que tem mais coisa boa vindo para aí. Tá? Obrigada, Ivan, mais uma vez. E hoje a gente ainda se vê, que a gente tem aula junto hoje. Temos aula juntos. Legal, legal. Tá? Simone, então foi um prazer enorme. Adorei. Muito gostoso, muito instrutivo. Vou te chamar outras vezes. Maior prazer, de coração. Um abraço a todos, meus alunos, as pessoas que eu... Alunos teus também. Prazer estar aqui com vocês, trocar essa informação, esse conhecimento bacana aí da gente. Tudo de bom para você. Obrigada, Ivan. Um beijo. Beijo a todos. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.